Sabe aquela história que quase todo mundo que trabalha com software conhece? Um projeto começa super bem, rápido, todo mundo empolgado, mas com o tempo parece que alguma coisa emterra. A produtividade cai, os prazos começam a esticar e a frustração só aumenta. Mas por quê? Hoje a gente vai investigar a anatomia de um colapso de software para descobrir qual é o custo real de deixar a bagunça tomar conta. Para a gente entender bem esse problema, vamos começar com uma história. E olha, é uma história real. É um caso clássico de um produto de software que era líder de mercado. Começou com um sucesso estrondoso, mas alguma coisa no meio do caminho deu muito, mas muito errado. E olha só isso aqui. Isso é tipo a prova do crime. Esse gráfico mostra a produtividade indo para o buraco, lançamento após lançamento, até chegar perto de zero. E o mais irônico de tudo, a equipe estava trabalhando mais do que nunca, com mais gente, mais horas. Então, claramente, o problema não era falta de esforço, né? Aí, qual foi a resposta da gestão para essa lentidão toda? A mais intuitiva possível, claro. Se as coisas estão lentas, vamos botar mais gente para trabalhar. E foi exatamente o que fizeram. O time de engenharia cresceu de uma forma absurda. Uma solução que parece lógica, mas que na verdade é uma armadilha das grandes. E aí, bom, o resultado direto dessa decisão tá aqui. A folha de pagamento mensal simplesmente explodiu. Chegou na marca, assim, inacreditável, de 20 milhões de dólares por mês. Um custo gigantesco que estava só preparando o terreno para o desastre final. Agora, o que é realmente de cair o queixo é esse contraste. Lá no comecinho, um investimento pequeno gerou um monte de funcionalidades. Mas no final, aqueles 20 milhões por mês mal conseguiam entregar uma coisinha nova. A empresa já não estava mais desenvolvendo software. Estava literalmente queimando dinheiro. Isso tudo leva a gente para a pergunta central, né? Qual foi a causa raiz dessa catástrofe? A resposta está numa ideia, numa crença que é super comum e muito perigosa, que a gente pode chamar de a grande mentira do software. E tá aí ela. Aquela promessa de que a bagunça é só temporária. A ideia de que a gente pode correr agora, fazer as coisas de qualquer jeito e depois, num passe de mágica, vai aparecer um tempo para consertar tudo. Só que a verdade é que o depois nunca chega, porque a pressão por novidade nunca para. Essa situação toda é basicamente a famosa fábula de Esopo. É a corrida entre a velocidade que não pensa nas consequências e a consistência que planeja cada passo. Uma analogia que é simplesmente perfeita para o mundo do desenvolvimento de software. A lebre, super confiante, sai correndo, fazendo a maior bagunça no caminho, achando que depois pode parar e limpar tudo. Já a tartaruga, ela entende que manter a consistência e a organização é o que garante a velocidade de verdade no longo prazo. E o ponto crucial é este: fazer bagunça é sempre, mas sempre mesmo, mais lento do que manter as coisas limpas. E é isso que nos traz para a grande epifania da arquitetura limpa. Uma ideia que parece ir contra a intuição, mas que é a mais pura verdade. Se o objetivo é entregar software de forma rápida e sustentável, qualidade não é um luxo. É o único caminho possível. Ok, para entender o que significa ir bem, a gente precisa analisar uma tensão que existe no coração de todo software. Todo sistema entrega dois valores fundamentais, e é o equilíbrio entre eles que define o destino de um projeto. De um lado, a gente tem o comportamento. É a funcionalidade que a gente vê, aquilo que o sistema faz. Do outro, a arquitetura. A estrutura por dentro que define o quão soft, ou seja, o quão fácil de mudar o software realmente é. Afinal, a palavra software foi criada para significar algo maleável. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Qual desses dois valores tem que ser a prioridade? A resposta pode até parecer óbvia no começo, mas muitas vezes o óbvio leva a gente para o caminho errado. Vamos imaginar um cenário. Um sistema que hoje faz tudo o que promete, com perfeição, mas a estrutura dele é tão dura, tão engessada, que é impossível adicionar ou alterar qualquer coisa. O que acontece quando o mercado muda? Ele se torna obsoleto, vira um peso morto. A flexibilidade da arquitetura, no longo prazo, é o que garante a sobrevivência e o valor do software. A matriz de Eisenhower captura essa dinâmica de um jeito perfeito. O comportamento, as novas funcionalidades, é quase sempre urgente. A arquitetura, por sua vez, é sempre importante, mas raramente parece urgente.
O grande erro que leva ao colapso é justamente esse: sacrificar o que é importante em nome do que é urgente, uma vez atrás da outra. Certo, então se ir bem é o segredo, como a gente faz isso na prática? A resposta está nos fundamentos da programação, nas disciplinas que foram evoluindo ao longo de décadas. E aqui tem uma coisa fascinante sobre a história da programação. Os grandes paradigmas não surgiram para dar mais poder para a gente, e sim para dar mais disciplina. Eles funcionam impondo restrições, basicamente nos dizendo o que a gente não deve fazer para construir sistemas mais robustos. Primeiro, a programação estruturada nos impediu de ficar pulando de forma caótica pelo código. Depois, a orientação a objetos veio para organizar como as partes do código conversam entre si, deixando as conexões mais previsíveis. E mais recentemente, a programação funcional nos incentivou a não alterar dados depois que eles são criados, evitando um monte de efeitos colaterais inesperados. Cada passo foi sobre remover uma prática que criava bagunça. E tudo isso nos leva ao ponto final, um ponto que vai além do código e fala sobre responsabilidade profissional. Manter a qualidade e a limpeza de um sistema não é algo que acontece por acaso. Uma boa arquitetura é o resultado de uma luta consciente e constante. Uma luta contra a pressão por funcionalidades para ontem, contra a acomodação e contra a tentação de pegar atalhos. É um compromisso ativo, do dia a dia. E essa luta redefine completamente o papel de quem desenvolve o software. Não se trata só de escrever código para cumprir uma tarefa. Se trata de atuar como uma parte interessada no sucesso do negócio, com a responsabilidade profissional de defender a saúde e a sustentabilidade do produto a longo prazo. E para encerrar, fica aqui uma reflexão que resume tudo. O custo de construir do jeito certo pode até parecer alto no momento, mas ele é uma migalha perto do custo de tentar consertar um sistema que nasceu todo torto. No fim das contas, a escolha entre ser a lebre ou a tartaruga é o que define o futuro.